Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. A Cedro Mineração é especialista na extração, beneficiamento e comercialização do minério de ferro. Ser Cedro é desenvolver nossas atividades de forma sustentável e estar na vanguarda da mineração. Hoje, a CEMIG é a maior patrocinadora da cultura mineira. Toda essa energia é a expressão do que somos e do que fazemos. É a força da nossa cultura encantando os mineiros, o Brasil e o mundo. CEMIG, responsabilidade social. Essa é a nossa fonte de energia. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à 16ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, o evento da preservação, da história e da educação. Eu sou a Laura Tupinambá e vou estar com vocês acompanhando esse debate. A 16ª Cineop conta com Lei Federal de Incentivo à Cultura, o patrocínio do Instituto Cultural Vale, da Cedro Mineração e CEMIG, Governo de Minas Gerais, parceria cultural do SESC em Minas, da Prefeitura de Ouro Preto, Casa da Mostra e Instituto Universo Cultural. O apoio é da Universidade Federal de Ouro Preto, da Rede Minas, da Rádio Inconfidência, do Café Três Corações, uma idealização e realização Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Obrigada a todos os parceiros pela soma de esforços para a viabilização desse evento. A 16ª Cineop vai até o dia 28 de junho e oferece uma programação intensa, abrangente e gratuita, aberta para o mundo. Confira a programação completa em www.cineop.com.br. Pessoal, esse debate aborda o tema a preservação de vídeo. A portabilidade e acessibilidade das câmeras e tocadores de fitas magnéticas ocasionaram uma abundância de registros, em especial a partir da década de 1970. Enquanto alguns acervos estão silenciosamente se extinguindo, alguns projetos estão possibilitando seu tratamento e processamento. Essa mesa ela traz uma apresentação técnica de alguns desses projetos. Convido todo mundo a participar, compartilhando esse debate nas redes de vocês. Se tiver alguma pergunta, manda no chat do YouTube, só não esquece de direcionar de quem que você quer ouvir a resposta, tá? Vamos às apresentações dos convidados. É com muita alegria que eu chamo Caetano Correia, do acervo de Djalma Correia, do Rio de Janeiro. Caetano, tudo bem? E o Djalma, tudo bem? Tudo bom. Tudo jóia? A Lorena Maria, que é chefe de acervo e distribuição da TV Senado, do Distrito Federal. Lorena, você tá boa? Tudo o bem, Rui Garnier, do chefe de catalogação do acervo Circo Voador, do Rio. Olá, Rui. E a mediação é da Joyce Scavone, que é professora e pesquisadora também do Rio. Boa tarde. Tudo bem, Joyce? Fiquem ligados, pessoal, que ao final da transmissão, a gente vai disponibilizar o QR Code para acesso exclusivo ao catálogo da 16ª Cineop, tá? Então não percam, ficam até o final. Vou passar a palavra para a Joyce, que vai ser a mediadora. Desejo a todo mundo uma excelente conversa e até logo mais. Boa tarde, muito obrigada, Cineop. Parabéns pela realização de mais uma edição. Vocês são maravilhosos, Universo Produções. E ao José Quental e a Inês Azengart, né, por esse convite. Bom, hoje nós temos convidados ilustríssimos e tenho muito prazer de fazer parte dessa mesa. E vamos começar pela Lorena Maria, que está representando, né? Ela tem um currículo extenso, mas ela vem aqui falar com a gente sobre o acervo da TV Senado. Na história da Cineop e dos encontros de preservação audiovisual, muitas vezes a gente teve profissionais das televisões falando: a gente tem que falar mais sobre televisão, a gente tem que falar mais sobre televisão, e, por favor, Lorena.
Obrigada, Joyce. Esse currículo não é tão extenso aqui, mas eu espero poder contribuir, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos organizadores do festival, né, por trazerem uma discussão tão necessária quanto essa, né? Quero agradecer a Zá, que é especialista em acervos audiovisuais e compõe, felizmente, a minha equipe. Ela que tem sido essa ponte entre a TV Senado e as pessoas que discutem preservação de vídeo no país. E quero agradecer a minha equipe, né? Eu vou nomear, porque são pessoas assim que têm cuidado diariamente da guarda do acervo da TV Senado, né? Então, Rômulo, Nath, Eduardo, William, Roberto, Luiz, Léo, Carla e Ingrid, muito obrigado aí. Se vocês estiverem assistindo, estamos juntos. E mais essa, né? Então, para abrir minha apresentação, eu queria mostrar primeiro duas peças que compõem uma campanha da TV Senado de promoção do canal, que justamente traz o nosso acervo, um pouquinho ali do que a gente tem, né, na emissora. Então, Dani, se você quiser, pode soltar aí a primeira peça para a gente começar. Senadora Ideli Sarvati. É a lei que pune com mais rigor os crimes de violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha é uma vitória de todos aqueles que querem a paz, que querem a relação sadia, sem violência entre homens e mulheres. TV Senado. Democracia todo dia. Conseguiram subir no prédio do Congresso. A sanção de perda do cargo de presidente da República. TV Senado. Democracia todo dia. Bom, essas peças me enchem de orgulho, né? Porque esse é o conteúdo que a gente trabalha, né? A história do Brasil, assim, né? Ali construída diariamente. E eu acho interessante trazer essa peça, porque ela tem essa linha espaço-tempo, né, do ontem, hoje e amanhã. Né? E se a gente pensar o que é a preservação audiovisual, se não essa guarda que a gente faz do ontem, do hoje e do amanhã. Né? Então, eu queria trazer assim, só para vocês conhecerem mesmo, e a gente iniciar o debate, acho que no debate a gente pode entrar em questões mais técnicas, mas eu trouxe uma apresentação aqui para vocês entenderem o universo aí da TV Senado, o que a gente guarda ali naquele nosso acervo. Dani, pode soltar que a gente vai falando aqui. Né? Então, entramos nesse túnel aí da TV Senado, né? Pode ir para o próximo, Dani, que aí eu vou falando do nosso conteúdo. A TV Senado guarda principalmente a atividade legislativa, né? Eu gosto de falar que essa é uma guarda compartilhada, não é só a TV Senado que faz gestão desse material, né? A gente tem a atribuição de fazer dirigir a captação dessas atividades, né? Então a gente dirige ali os cortes, a gente insere as tarjas, os créditos, a gente faz a transmissão ao vivo, broadcast ou pelo YouTube, e a gente tem versões com libras e tudo, e tem a coordenação de documentação multimídia do Senado, que é quem faz a catalogação e associa cada atividade legislativa que entra no nosso sistema com a descrição, que são as notas taquigráficas que o Senado produz, né? Então, a gente tem ali essa forma de guardar este conteúdo. A gente, né, pensando aqui na TV Senado mesmo, a gente faz a gestão do material bruto que compõe o nosso banco de imagens, né? Esse é com a gente mesmo, e a partir das produções que a gente tem, a equipe de conteúdo, de jornalismo, de produção de programas culturais, interprogramação, o que eles produzem de banco de imagens, a gente tenta gerir, né? Então, é um processo incipiente, a gente está começando agora a formalizar mais isso, para que esse conteúdo já entre de uma maneira padronizada, com o máximo de descrição possível para o nosso sistema, que hoje é digital, né? E aí, as produções da TV Senado em si, né, que são os nossos noticiários, programas de entrevistas, de debate, programas culturais, a interprogramação, que a gente faz uma espécie de controle de qualidade para manter ali os padrões de áudio, de vídeo, né? Evitar que várias versões subam e subam sem correção, e você depois fica com aquele tanto de arquivo, né, no sistema. E a gente faz também a inserção de informações, né,
que hoje chegam por meio de um formulário. A gente tem um formulário para entregar o conteúdo que é produzido. E eu aprendi aqui na Mostra de Cinema de Ouro Preto que é na produção que a gente inicia a preservação, né? Então é muito importante que nessa etapa a gente consiga juntar essas informações para oferecer isso para quem arquiva, para quem cuida e faz a guarda desse material. Tem o que a gente chama de material de acervo, né? Eu nomeei assim, mas é aquela produção, aquele arquivo que não está preparado para ser exibido, né? Provavelmente porque ele já compõe o nosso acervo histórico ali. Mas eles são o tempo inteiro movimentados, né? A gente resgata, a gente cede por meio da TV Senado Agência, a gente usa para fazer outras produções, né? E, por fim, o material licenciado, né? Que aí são os documentários ou programas de terceiros, inclusive essas peças mesmo de serviço do governo federal ou de outras instituições, que entram para o nosso acervo e a gente também faz a gestão, né, desse conteúdo com informações. Aproveito até a ocasião aí para convidar todos os diretores, produtores que estão participando dessa edição da mostra, para lembrar que a TV Senado é uma janela de exibição, né, de conteúdo audiovisual, de documentários. A gente, claro, prioriza o conteúdo político, histórico, de interesse social, mas também temos o espaço para programação cultural, até porque está no ato que nos deu origem, né? Mas a gente está aí aberto, né, para essa troca, tá, gente? Então, assim, a partir daquele universo, quais que são os desafios que a gente tem, né? Hoje a gente trabalha com essa ideia, eu que nomeei assim, mas só para entender que existe esse universo inativo, né? Que eu chamo de inativo aquilo que não está programado para exibição, né? Então, no nosso sistema, ele tem o ID dele, que é o ID que define se aquele programa vai para o playout da TV Senado, né? Ele fica zerado, significa que ele está lá guardadinho no acervo, né? E ele pode ser ativado, por isso que tem esse espaço de interseção aí. E aí o desafio maior do inativo, com certeza, é a questão da digitalização. Né? Até 2016, a gente ainda tinha formas híbridas, né, de captação, então a gente ainda tinha beta, fazendo principalmente a parte de arquivamento do conteúdo, a gente captava ainda em XDCAM, aí já estavam chegando os cartões digitais, e a gente, né, claro que passou por um processo longo aí até a gente migrar para o digital. Por que eu digo migrar? Porque a gente ainda tem uma boa parte do acervo que ainda não foi digitalizada. A gente definiu o universo que seria digitalizado porque tinha conteúdos que tinham prioridade, né? E aí, dentro desse universo, 80% já foi concluído, né? Mas é um processo que ainda temos um caminho aí pela frente, né? E esse conteúdo ativo é o que eu coloco que está programado para exibição, né? Então, ele pode até ter esse ID zerado, mas eu sei pelos nossos controles de grade, tudo, que em algum momento ele vai ser ativado para ser colocado no ar, né? E aí o desafio maior é esse controle de qualidade, a entrada dele, para que a gente garanta um arquivamento mais confiável desse conteúdo, né? Pode ir adiante, Dani. Então, hoje a gente, né, teria esses desafios mais claros, né? Que seria, a gente fez em 2019, iniciou uma reorganização da nossa árvore de classificação, né, de produtos da TV Senado. Eu vou mostrar aí depois a carinha que tem o nosso sistema, e vocês vão entender o que é essa árvore, tá? Mas a gente, acho que tinha uma política, uma forma de fazer, que era eu produzir um conteúdo e depois eu tentava achar uma classe ou criava uma classe para que aquele conteúdo fosse abrigado. O que a gente fez a partir de 2019, não. A gente tem um catálogo de serviços e aí, a partir dele, eu vou criar um espelhamento de classes, né, nessa árvore. Então, tudo que eu produzir tem que entrar ali em alguma classe, né? Então, é uma inversão ali de uma lógica, né? Talvez essa tenha sido a maior contribuição. E esse controle de qualidade a gente conseguiu implementar, né, para a gente tentar tratar desse conteúdo que chega, isso já é uma rotina no nosso trabalho, e esse padrão de entrega, né, que facilita muito a vida de quem produz e de quem recebe o material, né? É uma espécie de formulário em que a gente, ali tem várias informações, a sinopse, a validade daquele produto, né, as palavras-chave, né, quem que está participando daquele programa e tudo mais. E os próximos desafios, né, a gente tem aí uma ausência de uma política de arquivamento própria, né, da emissora, mas temos essa consciência que precisamos ter, ainda não conseguimos desenhá-la, né?
Tem aí essa próxima migração, porque hoje em dia o Archive, que é o nosso sistema, né, de gestão de dados, ele não arquiva em HD, então em algum momento a gente vai precisar de uma plataforma que abrigue o nosso conteúdo HD, né, hoje em dia é só SD, e aí nós vamos passar por essa etapa novamente, né? Espero que seja mais tranquila. E por fim, é isso que eu falei, né? A conclusão desse processo de digitalização, né? Que é um desafio mesmo. A gente guarda até hoje, só para deixar também aqui informado, todas essas fitas betas, né? XDCAM, elas ficam ali acondicionadas, talvez não nas melhores formas de acondicionamento, né? Essa é outra questão, mas elas existem e a gente tem ainda esse processo para ser concluído. Pode passar, Dani, para a gente ver aí um pouco a cara do Archive. Então, é um sistema, né, que a gente tem, um software que ele faz esse arquivamento, a gente consegue subir direto de uma ilha de edição para esse sistema, né? Consigo resgatar também, né, os arquivos. Aí a primeira página dele seria, né? Ele é uma área de pesquisa, então eu posso pesquisar ali pelo número do catálogo, pelas palavras-chave, pelo título do programa, e aparecem os resultados aí dessa minha busca, né? Pode passar para o próximo, por favor? Então, essa aí é a árvore que eu mencionei, não dá para ver ela toda, mas o Archive, ele é uma plataforma compartilhada, não é só a TV Senado que faz uso dela. Até porque lá em 2004, uma comissão que reunia a equipe de eletrônica, de informática, de acervo, da comunicação social, fez uma comissão para discutir esse arquivamento de áudio, vídeo, texto, foto, em uma plataforma digital. Então, é compartilhada com outros órgãos do Senado, né? Na nossa parte aí, vocês veem mais ou menos como está a nossa árvore, a partir da TV Senado ali, você vai tendo, a gente chama de classe mãe, né? A classificação de produtos. Está aí o primeiro banco de imagens, que hoje é dividido em atual histórico, né? E assim segue, né? Uma árvore bem frondosa. Aí a gente pode passar para o último, que aí seria um catálogo aberto, né? A gente tem aí as informações, como eu falei, a descrição, o título, tem o espaço para as observações do clipe em si, né? Um catálogo ele pode abrigar vários clipes, né? E eu consigo inserir várias informações no Archive, né? Como validade, né? Se ele é um licenciamento de terceiros, então várias informações ficam registradas aí. E aí vocês veem que tem vários, né, uma linha aí de clipes, porque tem categorias. Então, eu posso colocar associada a esse documentário, no caso aí é o documentário Jango em 3 Atos, que é de 2008. Eu tenho ali o material bruto ligado a esse documentário, banco de imagens, né? As chamadas do próprio documentário ficam associadas a esse catálogo, né? E esse tem sido aí a nossa plataforma, tem sido essa. E os nossos desafios, acho que a gente vai, ao longo desse debate, ver que tem muita semelhança, né? E depois a gente entra em mais discussões, estamos aí abertos, e é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Lorena, falando sobre a importância da catalogação, né, do material desde a produção e desse acervo que depois eu até queria te perguntar desde quando, né? O acervo tem materiais desde que ano, que época, e as diferenças que, né, acontecem nesse percurso. Bom, agora eu tenho a honra, né, de convidar, enfim, o Djalma está aí, até fiquei em dúvida se eu chamo o Caetano mesmo, o Caetano, que é filho e preservador audiovisual, filho do Djalma Correia, percussionista maravilhoso e um sábio preservador da cultura brasileira e um sábio técnico e de repertório, né? Assim, tanto um ouvido para reconhecer o que nunca foi gravado, o que as pessoas normalmente não dão atenção, e a qualidade técnica de realmente captura e a consciência da preservação desse material histórico. Então, passo a palavra ao Caetano e ao Djalma. Obrigado, Joyce. Opa, Lorena. Oi, bom. Gente, primeiro agradecer aí o convite do festival, né? Não sei quem foi a
persona por trás, foi o Zé, a Inês, os dois. Eu sei que o Hernani, assim, desde o primeiro papo que a gente teve lá com a Cinemateca do Humor, ele estimulou, assim, cara, vocês têm que contar o fluxo de trabalho aí, a gente que trabalha com isso, essas experiências são ricas e tal. Tá bom. Então eu tô aí fazendo brainstorm, assim, vi a Lorena resumir em épicos 10 minutos um fluxo de trabalho que eu falei, como essa mulher vai falar de né, arquivamento, catalogação em 10 minutos? Enfim, vamos lá. É isso. Então, eu acho que é muito mais um bate-bola a gente comentar alguns pontos em comuns, né? Por exemplo, assim, coisas que eu endosso aí, que a Lorena falou. Cara, metadados descritivos incluídos na reprodução da mídia. Sim, obrigado. Sabe, tipo, a gente fica falando aqui de metadados, assim, com a equipe e tal, e eu sou o turrinha. Tipo, cara, a descrição disso, a longuíssimo prazo, se ela não tiver no suporte de reprodução, vai se perder. Metadado embutido a longo prazo, você não tem segurança do sistema que vai gerenciar isso. Tipo, você pega banda de fuzileiros navais, gravação da Casa Edison. Você sabe que é banda de fuzileiros navais da Casa Edison. Chegada do trem na estação. Você sabe que é os Lumière, tá lá o quadrozinho. Sabe? Tem umas coisas que não é muito para inovar. A gente pode acrescentar, mas deixar de fazer... Enfim. Tem uma coisa ali que a Joss comentou também, de guardar a mídia original, né? Agora, o que mais me assusta, assim, eu estou agora gerando muito arquivo nato digital, gravando o senhor aqui durante o processo de digitalização, ele comenta os materiais e tudo está sendo gravado em flashcard, e né, a gente não tem estofo de guardar 1000 flashcards, então não tem uma mídia original, a gente tem um fluxo digital de arquivos que né, atravessa HDs, nuvem, backups, mas você não tem uma origem, né, material da coisa. Isso é preocupante. A galera que tem estofo para o LTO consegue dar um passo atrás e garantir isso, a gente não. Então, questões. Por exemplo, também tem uma produção colossal e ignorante de conteúdo em relação ao volume, que antes não tinha, né? Porque, que nem o Chico de Assis falou ontem na abertura da mostra, hoje os diretores eles fazem planos de 3 horas de duração sem culpa, porque película, dane-se, você fala filme, eu corto depois. Né? Você está gerando um monstro digital que não há preservação que dê conta, vai ter que ter um corte crítico nisso, assim, do que se produz, para que se produz, né? Enfim, eu acho que todas essas questões assim partem, é um ciclo, né? A gente produzir, preservar e pensar o porquê que a gente está produzindo, por que a gente está preservando e refinar isso, essa curadoria digital, né? Eu acho que é uma coisa que eu, pelo menos, me cobro aqui, porque senão você produz coisas numa quantidade louca, assim. Bom, só para comentar as coisas que a Jade falou ali, de apresentar aqui o acervo, acho que eu vou passar um pouquinho a bola para o meu pai, para falar um pouco, mas via de regra é isso, assim, o trabalho que a gente tem feito até agora é da digitalização dos materiais analógicos, né? A gente foi contemplado com um programa de Itaú Cultural, através da figura de Cecília Mendonça, que está fazendo uma tese de doutorado sobre meu pai. Com esse movimento agora, a gente fez esse novo fluxo de trabalho, que é uma coisa que já vem há muito tempo, né? Nesse texto que eu botei no catálogo da mostra, eu tentei um pouco dar esse panorama, de que não é as ações de digitalização, elas não surgem como um messias redentor, mas elas são um fluxo de trabalho constante, né? E aí é que entra também, eu acho que a importância da gente pensar em parcerias e associações, que de novo, cai naquilo, por que você preserva? Para guardar, sentar em cima, né? A preservação, ela entra numa lógica de compartilhamento e tal, e se você vê, as coisas, elas se perpetuam na história através do uso, do afeto, né? Isso é uma coisa que o Hernani falou, assim, que putz, é total por aí, né? Tipo, o Hernani tem lá coisas preciosíssimas, ele bota os estagiários de graduação para botar a mão em cima, tu fica, gente, tá certíssimo, é isso, sabe? Se a galera não mexer, né? Eu sou biólogo de formação, e aí é uma coisa também, eu fico vendo pontes, assim, né? A gente tá lá tentando salvar os sapinhos da Amazônia, salvar não sei o quê, aí, tipo, você tem que conhecer para preservar, e você tem que preservar para conhecer, é uma via de mão dupla. Aí numa palestra, depois eu vi o Fernando Meirelles falando, cientistas, ninguém liga para o sapo de vocês têm que criar narrativas, histórias, né, que captem as pessoas para isso. Então eu acho que é muito isso, assim, esse espaço que a gente está agora é justamente essa estratégia, né, de significar o material através de uma relação de
parceria, de interesse comum, né? Para daí a gente ver né, a gente sabe a importância que as coisas têm, mas é a partir do diálogo que a gente significa isso num elo maior. Passa o Djalma, vai lá. É isso aí, minha gente. Fala, bom esse contato aí com minha cidade natal, Ouro Preto, que, no fundo, é onde eu dou meus primeiros passos nessa investigação que eu venho, através desses anos todos, fazendo. Ouro Preto, eu acho que foi o pontapé inicial, né? Subindo na torre, tocando sino, fazendo Zé Pereira de lata na rua, aí no Antônio Dias. Então, aí eu acho que está o começo de tudo. E aí, então, vem depois essa segunda fase, que eu diria assim, mais investigativa, que já é em Belo Horizonte. Eu, ao lado do estudo que eu faço de eletrônica, eu faço também de música, e começo a tocar também. E aí, então, me inspira todos esses universos, né? Essas procura, né? Incessante desses mundos. E depois, em seguida, a ida para a Bahia. Então, aí a coisa toma um sentido assim, muito mais profundo, muito mais profissional, vamos dizer. Então, o Dr. Reuter me empresta um gravador e eu começo a gravar os terreiros. Então, é um trabalho que eu começo a fazer de uma forma bem constante, gravando os terreiros da Bahia. E foi aí, talvez, o início do meu interesse em fazer um trabalho contínuo disso, pelo universo que é essa cultura afro-baiana, vamos dizer. Então, aí eu explorei muito todos esses terreiros, quando era permitido, que nem sempre era permitido, mas fui gravando tudo isso até um momento que eu consigo comprar um gravador profissional, muito conhecido dos cineastas, que é o Nagra. Eu consigo o Nagra 4, então aí a coisa toma uma dimensão maior, com um nível técnico assim bem alto. E nisso eu continuei durante muitos anos, primeiro na Bahia, depois eu comecei em Salvador mesmo, depois as cidades assim em torno de Salvador. Fui ampliando essa minha busca, primeiro no estado da Bahia, depois fui para Pernambuco, e fui abrindo esse leque até um determinado momento que surgiu a oportunidade de fazer por todo o Brasil. Então, aí a coisa tomou um vulto ainda maior ainda. E esse material, realmente, eu tomei muito cuidado em mantê-lo de uma forma bem, assim, vamos dizer, bem guardado, né? São gravações em fita, né, uma velocidade profissional 7,5, estéreo, e por, sei lá, talvez por um lampejo, assim, eu resolvi eu vou fazer um backup de todo esse material. Foi a salvação, porque grande parte desse material, ou uma parte desse material, eu fiz através do apoio que André Midani, então diretor da Polygram aqui no Brasil, me deu para que eu viajasse pelo Brasil e gravasse tudo isso. E então todo esse material que eu gravei, que eu filmei muita coisa em Super 8, filmei e fotografei também, quase 10.000 slides em preto e branco colorido, além das gravações. Então, é um material assim que eu sempre tive muita atenção em pensar como é que eu vou preservar tudo isso. Até então, era uma coisa assim meio vamos dizer assim, amadora. A partir do momento que nós
conseguimos o apoio do Itaú Cultural, a coisa tomou um outro nível, então eu tenho conseguido manter esse material e digitalizar, que essa é para mim também a grande saída da coisa, que é a digitalização para posterior divulgação desse material. Claro que eu tenho um certo cuidado nessa divulgação, porque eu tive assim, problemas muito sérios, inclusive com a própria Poligram, que a partir de um determinado momento o André Midani me chamou e disse: João, vai se comemorar os 100 anos do som gravado, e cada gravadora vai apresentar um material que acha que é assim importante. Eu achei que o que a Poligram poderia mostrar exatamente essa pesquisa que você vem fazendo, então eu queria que você fizesse assim, um apanhado do que se fez até agora. Nós vamos fazer. Então, foi 100 anos do som gravado, esse material que eu recolhi pelo Brasil e fora, uma faixa de cada uma dessas expressões, e isso foi feito em disco, mas uma edição super limitada, foram 300 discos, que foi essa Folclore do Brasil. Isso foi para comemorar os 100 anos do som gravado, foi essa ideia de André Midani, e foi dada uma para cada um diretor de gravadora do mundo. E daí nunca mais nada mais saiu a respeito disso, porque houve um interesse muito grande da Abril Cultural, da várias outras editoras, em colocar. Uma das propostas era de fazer fascículos semanais, colocando nas bancas de revistas. Tá, eu achei a ideia maravilhosa. Então, vamos começar a história. E aí, então, veio a primeira pergunta: vem cair os direitos autorais. Aí o pessoal diz: não, isso não tem direito autoral, isso é domínio público. Eu digo: opa, peraí, um momento. Que é domínio público, eu não sei. Agora que tem direitos autorais, isso aí eu vou ter que brigar com vocês. Porque se não tem direito autoral, tem o direito de intérprete ou coisa semelhante. Porque o que vai acontecer é o seguinte: eles vão fazer a edição disso e colocar nas bancas de revista. Aí uma mãe de santo, lá não sei de onde, vai ver, diz: olha aí, aquele material que eu gravei está aqui sendo vendido e eu nunca recebi nada. A fotografia que vai para a boca do sapo vai ser a minha, não é a sua. Então, não tem edição desse material enquanto isso não for resolvido. Eu tentei 1000 maneiras de resolver esse impasse. Várias idas a Brasília, mas era, não sei se ainda continua, uma coisa assim muito sem consistência. Então, eu fui procurando caminhos, né? Eu propus, inclusive, uma delas assim: o que fosse de cultura negra iria para a Fundação Palmares, o que fosse do índio ia para a FUNAI, e o que era das culturas que vieram do Brasil para a Casa do Imigrante. Foi uma tentativa de, quer dizer, me colocar numa posição assim, vamos dizer assim, mais clara em relação a esses direitos. Mas isso também não foi possível. Afinal das contas, esse material é um material que não teve divulgação. Essa divulgação está restrita a esses 300 discos somente, que saiu pelo... Nunca mais saiu coisa mais nenhuma sobre esse projeto. Então, é esse material que nós estamos trabalhando, principalmente o Caetano, que está, vamos dizer assim, na cabeça do projeto, com toda essa vamos, sistematização, a digitalização, a salvaguarda de todo esse material, a própria conservação, que é um grande problema também, mas o processo está indo. O que eu pretendo é dar continuidade, porque é material para se trabalhar durante muito tempo, que é um vastíssimo material, que além de toda essa parte de folclore, eu tenho ainda toda uma documentação de shows inéditos, momentos assim da música popular brasileira muito especiais, que eu, com o meu Nágua, estava lá captando. Então, misturou tudo isso, é um acervo muito rico,
com muita informação e que eu sei que vai existir muito interesse de pessoas que estão trabalhando nesse sentido de investigação dessas informações, né? E são informações assim que não tem muita coisa, né? Eu, por exemplo, eu tive essa felicidade de fazer a gravação profissional com Magra, que é a parte de áudio, fiz as fotografias em 35mm com as Nikons e Canons da época, e Super 8. Eu trabalhei bastante coisa com Super 8 também. Então, são essas 3 plataformas que a gente vai trabalhando e vamos ver o que a gente pode dar os próximos passos. Obrigado por esse papo. A gente, só para fazer um contraponto, passar a bola aí para o Rui, sobre isso que meu pai mencionou dos direitos autorais, é um dos eixos mais importantes, assim, que a gente pensa muito aqui, né? E, enfim, ele falou das estratégias que na época, né, ele pensou como possíveis e tal, que a gente vê agora, assim, como sendo não só respaldado, né, nível de cultura popular, assim, de preservação, é entrar em contato com essas comunidades. Então, a nossa grande estratégia, na verdade, é procurar parcerias de pesquisadores, de produtoras que queiram, né, registrar essa devolutiva que a gente quer fazer desse material, é voltar essas comunidades, esses grupos, e tentar entrar em contato ou com os descendentes, os herdeiros dessas tradições, desses registros, e não só promover um reencontro deles com registros, né, de 40 anos atrás, que provavelmente eles nunca viram, é só uma lenda ali, do fulano, que tal, não sei o quê. O sujeito aqui gravou o fulano há 40 anos atrás. Então, eu acho que é isso, assim, que volta para aquela estratégia que eu falei lá no início. Preservar por quê? Qual o sentido disso? Eu acho que o sentido é essa volta, esse reencontro consigo mesmo, né? Então, acho que por aí a coisa se significa. Enfim, muita coisa para falar, mas vou passar a bola aí para o Rui, depois a gente bate o papo. Bom, apesar de chamar atenção para a importância do acesso, eu tenho que destacar a clareza e a objetividade, a consciência com que o Caetano escreve o texto dele, que está no catálogo, na página 144, recomendo fortemente, e dentre outras informações, né, que ele não deu tempo aqui por enquanto, ele fala que o Djalma, ele gravou, por exemplo, alguns coleguinhas que tocavam junto com ele, né, como Caetano Veloso, a Gal Costa, o Gilberto Gil, a Bethânia, o Tom Zé, ali nos primeiros shows, né, dentre outros enormes, né, materiais, muitos materiais, e o Caetano fala de algo que eu acho muito relevante, e nem sempre as pessoas têm essa consciência, que ele coloca todos os momentos em que houve um esforço para transcrever esse material original para outros materiais, novos materiais, CD-ROM, e agora, né, há menos tempo para o digital, né, e ele lista várias iniciativas de digitalização. Em algum momento, de forma muito consciente, ele fala: voltamos a digitalizar os slides originais, né? E ele ainda coloca uma nota importantíssima, assim, né? Os diapositivos, isso que a gente costumava chamar de slides, que rodavam naquela rodinha, nem todo mundo que está assistindo a gente sabe o que é isso. Mas não existe pelo menos, né, o Caetano coloca essa informação de uma definição de como preservar e como dar acesso, ou seja, migrar para uma outra forma de acesso esses diapositivos, né, esses slides. Então, recomendo fortemente o texto, e acho importante também dizer que parte desse material está divulgado no site Sotaque do Samba. E aí, vou passar para o Rui Garnier, que eu acho que, assim, temos que felicitar o tema dessa Cineop, anos 1990, e aí, quando você busca no catálogo da Cineop o nome de Rui Garnier, ele é a intersecção das 3 mostras, né? Então, a gente falou do acesso, né? Estudantes meus alunos
trabalham, por exemplo, com o acervo da TV Senado, né? Essencial que eles tenham acesso, a gente consiga o acesso ao acervo do Djalma. E aí, o Rui Garnier agora, né, em outras mesas, ele vai ocupar outras personas, mas agora ele está aqui para falar para a gente do acervo, né, do trabalho que ele realiza desde 2011 no acervo do Circo Voador. E última fala, né, antes de passar a bola, tem um filme na Mostra Preservação, tanto sobre o acervo do Djalma, quanto o longa-metragem sobre o Circo Voador, A Nave. Vamos lá? Bom, boa tarde. Oi, Joyce. Oi, Lorena. Oi, Caetano. Queria agradecer ao Zé Quental e à Inês e à equipe, todo o pessoal da Universo Produção, enfim, em nome da Laura, que foi com quem eu conversei. E, bom, para ser muito, para ir direto ao ponto, né, eu fui chamado no segundo semestre de 2011 para trabalhar no acervo do Circo Voador. Era um acervo que já existia, mas nunca tinha tido um fôlego, digamos, mais profissional e técnico. Ele existia mais na vontade, enfim, na guarda de algumas fitas, assim, mas assim, mais na guarda do que num esforço continuado, né, de preservação, conservação, digitalização. Essas eram coisas que existiam, e existia uma preocupação sobre isso, mas só a partir de um prêmio, né, na verdade, um projeto baseado em renúncia fiscal municipal, acontecido nos preparativos dos últimos 30 anos, só com isso o Circo Voador teve recursos, né, para bancar um projeto, um pequeno projeto, de um trabalho mais substancial, né, técnico, com gente formada para isso e tal. Eu não sou o caso disso, né? Eu sou formado em jornalismo, mas o Marco Dreyer é especialista especificamente em preservação e em preservação de materiais audiovisuais. A Nauara Morales também, enfim, trabalhou, enfim, museóloga, e a Nauara eu já tinha trabalhado no Tempo Glauber, né? Esse é um projeto de mais envergadura, envolvia uma organização arquivística, né? Enfim, diversas séries, etc. O projeto Circo Voador não tinha como ter essa dimensão, né? Ele era um projeto de 3 pessoas com um planejamento certo mesmo de 1 ano. Então, o que tinha que se fazer era uma tática meio de guerrilha para deixar o essencial preparado, né? E se houvesse uma continuidade, ok, dali se parte, mas principalmente fincar o pé, né, em um determinado número de procedimentos e, enfim, botar mãos à obra. O que se tinha, né? Enfim, e finalmente a gente foi chamado, né, a implementar o trabalho em dezembro de 2011, e eram basicamente 2 tipos de mídia, as prioritárias, né, enfim, que era o material de vídeo, o tratamento era primeiramente para esse material de vídeo. Os materiais dos anos 80 e dos anos 90 são quase todos em VHS, né? Tem um material residual em uma TIC, mas enfim, é muito à parte. Ele não é nem, deve ser 2 pontos de décimo percentual da metragem inteira do período dos anos 80 e dos anos 90. O Circo Voador foi fechado em 96, né? E ele foi reaberto em 2004, e desde a reabertura até lá onde a gente estava trabalhando, o material era filmado em mini DV. Os formatos, né, que a MDV permite, 4x3, 16x9, 1080, 480, tem tudo disso. Inclusive tem 16x9 num formato de 4x3 e assim por diante, umas maluquices. Mas, enfim, o essencial era digitalizar todo esse material,
uma vez que existe esse indicativo de que, ao contrário da película cinematográfica, que, se preservada nas melhores condições, sobrevive, o material magnético, você não pode fazer isso, né? Ele, de uma hora para outra, ele pode... que não tem síndrome do vinagre para anunciar a morte, né? A morte da fita magnética não é anunciada. Então, o primeiro procedimento é digitalizar tudo e depois você guarda na medida do possível. O acervo Circo Voador guarda, até hoje, né, todas as suas mini-DVs e suas VHS. Não temos uma sala de guarda separada de uma sala de trabalho. A gente sabe que isso não é o ideal, mas também é aquilo de que a instituição dispõe. O Circo Voador não é um organismo de Estado, né, que dispõe de um vasto aporte de recursos. Muito pelo contrário, o acervo do circo ele é deficitário, ele sempre tem que ter o input da arrecadação, que, enfim, nunca é o ideal para uma instituição desse tipo, né? O ideal seria algum tipo de patrocínio, né, de alguma empresa ou de algum órgão sensíveis a essa questão da preservação, né? No entanto, o circo, tirando alguns editais muito pontuais, o Circo Voador continua trabalhando a partir dos recursos do próprio, né, de receita do próprio Circo Voador, e agora, desde março de 2020, com o Circo Voador fechado, por conta da pandemia, vocês imaginem a pindaíba em que nós estamos nesse momento. Mas, enfim, falando do acervo mais especificamente, né, eu fui chamado para fazer a catalogação do material, o Marco Dreyer foi chamado para para estabelecer uma metodologia de digitalização, e os três, né, eu, Marco e a Nauara, pensamos em organização de base de dados, coisas assim. Acabou que eu fiquei mais responsável por implementar a parte final, mas a parte do essencial de estrutura foi uma discussão a três. Esse material, enfim, já tinha tido parcialmente uma digitalização em VHS, mas uma digitalização não profissional. A gente procedeu, então, à digitalização enfim, das fitas VHS e das fitas mini-DV, né? Algumas, por conta de um prêmio ganho, posteriormente, a gente conseguiu redigitalizar mais profissionalmente num serviço externo algumas dessas fitas VHS, aquelas consideradas mais preciosas ou que tinham algumas dificuldades de execução, né, nos aparelhos que a gente tinha. Mas, enfim, em todo caso, as fitas mini-DV foram digitalizadas num deck de mini-DV, e na impossibilidade de comprar uma placa de vídeo específica para VHS, né, hoje, enfim, fizemos um cabeamento de modo que o deck mini-DV também fosse utilizado para fazer essas digitalizações das VHS. Esse trabalho encontra-se 100% realizado, né, à exceção de algum material residual que era considerado redundante, pelo menos num primeiro momento, em que não se sabia quanto tempo ia durar o trabalho, enfim, ou iam durar os recursos para o trabalho, né? Então, material, enfim, por exemplo, se algum artista tem uma temporada de 8 terças, né, algumas dessas terças-feiras, né, com setlist igual, etc., sem convidados especiais que diferenciem o projeto, alguns desses não eram digitalizados. Tirando isso, todo esse material que a gente tem até hoje foi digitalizado, né, e encontra-se disponível para pesquisa in loco, não virtual. Depois, uma coisa que eu me deparo, né, enfim, com as falas da Lorene e do Caetano também, é também a preocupação com materiais que não têm suporte,
que foram filmados diretamente em cartões de memória e jogados para HDs. O Circo Voador também não dispõe de suporte LTO, né, para ter um terceiro backup. Né, o Circo trabalha com um HD de guarda e um espelho, né, sem um terceiro que possa dar um suspiro, né, um controle maior, né, enfim, porque enfim, todo mundo sabe que para um HD falhar não é tão difícil assim. Para 2 HDs falharem ao mesmo tempo é muito mais difícil e é um azar gigantesco, mas esse é um azar gigantesco que pode acontecer e, idealmente, você tem pelo menos 3. Sobretudo em material sem suporte, ou seja, que você não pode digitalizar de novo. Enfim, em todo caso, ainda permanece sendo uma luta, é algo que está no horizonte, mas por conta de dificuldade de recursos não foi possível implementar até agora. A base de dados, esse é um dos meus maiores orgulhos, né, enfim, no acervo do Circo Voador, que desde o começo existiu uma vontade não só de catalogar fisicamente as fitas, mas de catalogar conteudisticamente. Você abre as fitas, vê a fita inteira e vê quais são todos os músicos que estão tocando. Mas numa música tá o baixista larga o baixo e toca bongô. Ok, vai mostrar, tá tocando bongô. Quais são os convidados? A Beth Carvalho tocou na música 7, 8 e 9, depois foi embora. Então você especifica, ela toca só nessas 3 e tal. Ou seja, fazer uma descrição completa do conteúdo, do ponto de vista dos artistas e do ponto de vista das músicas, todas que são executadas. E, além disso, algumas outras... Enfim, isso, na verdade, isso foi um experimento, porque não se sabia, né, de primeira se isso era factível, ou seja, se do ponto de vista do trabalho, né, fazer isso ia fazer com que um item durasse 2 dias de pesquisa, ou se um item de 2 horas durava 2 horas de pesquisa, ou seja, se dava para fazer em tempo real. Acabou que essa implementação foi possível, foi factível, porque, de fato, quase a grande maioria do material dava para ser catalogada, enfim, rápido, né? Alguns artistas mais difíceis, né, que envolvem muito música improvisada, música que não tem disco nenhum, ou música com versões muito diferentes, como Hermeto Pascoal e Egberto Gismonti, esses realmente demoraram alguns dias para você completar uma digitalização, eventualmente tendo que acessar músicos que tocaram no dia para ajudar, mas, enfim, finalmente foi tudo completo, e a base de dados hoje, ela não é 100% do ideal, mas ela, pelo menos, ela tem um número de campos específicos que você pode pesquisar. Então você pode, claro, né, Circo Voador, todo mundo quer saber Barão Vermelho com Cazuza, Paralamas de Sucesso, né, enfim, Hermeto Pascoal, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, etc, etc. E você pode, enfim, mas na base de dados do Circo Voador você pode pesquisar todas as vezes que alguém tocou gaita no acervo do circo. Você pode pesquisar um artista específico. Ele foi percussionista do Barão Vermelho, depois tocou com do Barão Vermelho, depois tocou com sei lá quem, depois tocou com sei lá quem. Vai ter o nome dele lá, bonitinho. Não em tag, mas se você fizer pesquisa nominal, você vai achar, enfim. A homonímia é um problema, mas o pesquisador aí se vira com isso. A gente também pode ter uma pesquisa específica por música, então se você quiser saber todas as vezes que alguém fez cover de Satisfaction do Rolling Stones, você também pode ter esse acesso específico, e você tem campos de busca gerais também, né, que podem permitir uma pesquisa mais ampla por palavra. Por exemplo, se alguém tem pedido de casamento no palco ou na plateia, né, e o show parou por causa disso, você consegue descobrir uma coisa desse tipo, por exemplo. Então, enfim, esse a gente acredita que uma catalogação de conteúdo dessa especificidade, ela qualifica, né, o acervo para a busca de outros materiais, que seria muito, muito, muito mais difícil, né, para o pesquisador se não tivesse esse nível de especificidade. Bom,
hoje em dia, o acervo conta só com 2 pessoas, comigo e com a Karina Tomás, que faz, às vezes, enfim, dessa pessoa que faz o trâmite de in e out, né? Ou seja, receber o material dos shows que acontecem, enfim, que acontecerão depois que o circo retomar no fim dessa pandemia, e recolhe o material de informação necessário daquele material que você só pode ter no calor da hora, né? Tipo set lists, lista de permissão de entrada na segurança, essas coisas assim, para depois ajudar na catalogação, enfim, uma coisa de que eu não dispunha, né, para catalogar todos os materiais dos anos 80, dos anos 90, do começo dos anos 00 e 10 e assim por diante. Eu acho que é momento de parar por aqui, né? Enfim, tempo para deixar um espacinho, né, para, sei lá, perguntas e observações, comentários. Agradeço novamente a paciência e a atenção de vocês. Obrigada, Rui. Eu acho que um link perfeito, né? Porque a gente volta à fala da Lorena sobre catalogação, né? A importância de descrever esse conteúdo audiovisual. É um nome que apareceu aqui do Rui, na fala do Rui, que é o Marco Dreher, também aparece no texto, né, do Caetano. Então, vou propor mais uma rodada, né, para vocês pontuarem, complementarem ou perguntarem. Obrigada. Show. Vou pegar o embalo aqui, já que você falou do Dreher. Enfim, é um time enorme de pessoas que a gente ficaria aqui 1 hora só agradecendo, assim, muita gente, mas dado citado, sim, o Dreher, dá para ouvir assim, o Dreher na fala do Rui, porque são orientações que a gente também recebe aqui. Ele é um dos nossos consultores na parte de vídeo, e também trabalha com áudio, né? Agora que a gente está com todos os nossos gravadores de fita rolo sob manutenção, o Dreher assumiu assim, uma frente de digitalizar um bom lote, e a gente segue numa parceria muito linda. Assim. Isso daí, Rui, que você falou no finalzinho, né, dessa qualificação descritiva dos vídeos, cara, isso é uma tecla que eu bato constantemente, assim, com todo mundo que trabalha assim, com a gente, né, de assumir uma postura arquivística, uma postura de revisão de acervo no manuseio do material, porque agora eu vou ver isso daqui. Que legal, um dia eu vou descrever. Cara, não dá tempo. No nosso conteúdo não dá. Então, tá vendo uma coisa, bloquinho na mão, anotando, sabe? E aí, mesmo que não seja nos melhores padrões do mundo, mas, cara, faz um TXT com o mesmo nome do arquivo, bota do lado, depois a gente vê como é que se veicula isso numa base de dados, Dublin Core, lindo. Mas, sabe, se o processo de descrição ele não for acontecendo para e passo com o manuseio do material, sempre se coloca uma etapa à frente, assim. Eu acho que é uma coisa que tem que andar junto, né? Eu tento fazer isso, assim. Esse negócio que o Rui falou também do backup de 2 HDs, que bom, né? É isso, é a etapa inicial, é o mínimo para ter alguma solução, alguma garantia. O que a galera fala, assim, que é o mais resiliente é o backup 3-2-1, né? Isso em várias frentes, fotografia, imagem, tal, que Esse é bom, não sei quantas pessoas estão familiarizadas, mas eu sou o arauto do backup 3-2-1, que é 3 cópias, 2 mídias diferentes, uma em local remoto. Cara, isso daí, se tu perder é porque foi vontade divina e tem que aceitar. Mas a chance é mínima, né? Porque essa cópia em local remoto, cara, te garante horrores. E às vezes, por exemplo, você tem várias cópias que tá tudo no mesmo lugar. Cara, leva uma para casa da tua avó, da tua mãe, bota na casa da namorada, sabe? Se saltarem na tua casa, não vão levar tudo, entendeu? O que a gente mais vê assim, é pesquisadores que tem tudo em casa e aí tem um assalto, um incêndio, acabou, tudo, uma vez só. Então, de novo, volta aquela ideia do compartilhamento de responsabilidades e gestão, né? Não centralizar as coisas, tentar parcerias que, claro, na base da confiança, né, que tenham um histórico de responsabilidade em lidar com esse tipo de material, mas eu acho que é por aí. Só uma coisa que você falou ali do site dos Sotaques do Samba, ele está momentaneamente fora do ar porque a gente está migrando. O novo site vai ser Acervo de Djalma Corrêa, em breve. A ideia é ser isso, é um portal, né, que a gente vai tentando resgatar essas iniciativas anteriores de veiculação desse material, de digitalização, e ele ser um aporte a novas parcerias também. Então, em vez de fazer vários sites, cada um para um projeto novo, a gente vai ter um
uma porta de entrada onde os parceiros vão se chegando à roda. Mais uma coisa que o Rui falou também da emergência da digitalização das mídias magnéticas, né? Tem a própria IASA, que é um dos órgãos que o Dreher referencia, eles têm uma chamada de salvaguarda para a urgência da digitalização das mídias magnéticas. A gente perde realmente a dimensão da fragilidade do digital. A Inês Aisgar, acho que no volume 10 de comemoração do Cineop, ela tem um texto dela, está até no site dela, que é o digital não vai esperar, está lá nas minhas referências, que é isso, assim, a gente tem que se ligar que o digital ele é mais frágil que o analógico. Por mais que ele tenha uma definição infinitamente maior, que ele passe essa sensação, né, da tecnologia no seu ápice, ele é frágil, né? Então, acho que é um shift changing que tem que falar. Enfim, muita coisa. Vou passar a bola para a Lorena, se ela quiser falar alguma coisa também, mas bom demais o papo, gente. Nossa, é muito bom ouvir, né? A gente se sente assim, contemplado em várias questões e também assim entender como trabalha as pessoas que lidam com o acervo, né? Um trabalho hercúleo, porque geralmente nem tudo está tão amarrado, tão bem descrito assim, então você vai fazer isso posteriormente, né? E geralmente é muito material, né? Só uma coisa que é interessante da sua fala, né, Caetano, que há essa percepção, é natural também, que a gente pensando que hoje você tem plataforma YouTube, então tá tudo lá, tá em algum lugar. A gente tem uma percepção de que as coisas estão salvas e elas não estão. YouTube é uma plataforma privada, né? Não é um domínio público, né? E eu acho assim que ao mesmo tempo como é bom a gente hoje ter conteúdo digitalizado na TV Senado, porque a possibilidade de ofertar isso, né, para outras pessoas, para que elas trabalhem em cima desse conteúdo da TV Senado e usem para fazer documentários, para fazer pesquisa, para fazer outras reportagens, é muito mais acessível, né, do que eu ter que descarregar de uma beta para uma outra plataforma para enviar, né? Então, assim, é sempre esse trabalho aqui de você não perder do horizonte a facilidade, mas também lembrar que nada é perfeito e seguro, né, completamente, né? Tinha uma pergunta, eu acho que, né, Joyce, de uma pessoa que está nos acompanhando, você quer... Isso, a Denise, ela falou, no acervo do órgão público onde trabalho, há muitas fitas VHS com reportagens de TV sobre a instituição. Se digitalizar, é necessário pedir autorização das emissoras de TV para colocar no ar? Então, essa eu vou me atrever a responder, mas é uma questão que envolve várias situações. Primeiro, quais emissoras que fizeram a reportagem, né? Geralmente as privadas, elas têm um comportamento de exigir mais essa autorização. Eu, até por lidar com as questões de direitos autorais, eu sou do favor do comunique sempre, porque por mais que a reportagem foi sobre o órgão público que você trabalha, as imagens captadas não são desse órgão público. Quem ligou câmera e captou foi uma emissora, foi uma equipe de reportagem, né? Então, essas pessoas têm esse direito de imagem sobre aquilo, né? E é uma via de mão dupla, porque quem foi captado também tem o direito da imagem que ofereceu e tudo mais. Então, eu sou a favor, assim, deixe sempre tudo muito transparente, gente. O processo de troca de conteúdo tem que ser transparente, né? É importante avisar, temos aqui esse conteúdo sobre o nosso órgão, mas quem captou foi vocês, e queremos veicular ou queremos transmitir, colocar na plataforma, né? Eu creio que não há grandes problemas. E para quem nos assiste, né, e quiser, sempre que quiserem pesquisar conteúdo audiovisual da TV Senado, por exemplo, para pesquisa, o que está digitalizado, é mais recente, está no YouTube. Mas se vocês não encontrarem lá, a gente tem, né, o e-mail que é para todas as pessoas que precisarem da gente, que é o CEACER, né, com S, SEACER, @senado.leg.br. E aí vocês enviem para lá a pesquisa que a gente vai tentar achar o conteúdo que vocês procuram, tá? Falar para o Rui aí, que bom, Rui, você falando da forma de descrever, eu fico imaginando, claro, porque como que você perde um evento que está lá, a Beth Carvalho fazendo uma participação especial, e você não ter isso registrado, né? Então, fiquei pensando aqui, tudo que a gente tem que já pode ter se perdido, por essa falta de precisão, né? Vou passar a palavra para o Rui, então eu queria chamar a atenção no texto dele, ele fala dessa iniciativa da Maria Jussá,
e do Sérgio Pel, né, também desse registro desde outubro de 1972, que é, né, uma grata surpresa, enfim, vai lá, Rui. É uma coisa que você não imagina, né, o circo, enfim, uma casa de shows ter como prática, né, enfim, gravar esse material. Você não tem o acervo Canecão, você não tem o acervo Noites Cariocas, você não tem Morro da Urca, nada disso, assim, são coisas que todo mundo fala, sabe, Dama Choque, coisas assim, casas lendárias que acabaram e você até tinha um programa de TV, então quem gravou no VHS na época e tal, essas memórias resistem, alguém joga no YouTube e tal, mas como esforço de instituição é uma coisa absolutamente enfim, maluca, utópica, doida e genial, da Maria Justaí, do Sérgio Pel. Sérgio Pel também cineasta, curta-metragista, militante para o cinema brasileiro, poeta, mas enfim, várias coisas ficaram, enfim, por dizer aqui, era muita coisa. Alguém perguntou se a gente consegue acessar a base do Circo Voador. Essa é uma das nossas lutas, né? A base ela só é acessável em loco, né? Ou seja, nos terminais do Circo Voador. E mandando e-mail acervo@circovoador.com.br, a gente faz essa pesquisa por você e responde com tudo que tem. Existe uma briga, existe uma luta para fazer com que essa pesquisa exista online, ou seja, para você consultar o que existe e o que não existe, né? Na base, existe um link para você abrir o arquivo MP4 comprimido, né, da digitalização full, né? Mas isso, para liberar isso, precisaria um esforço hercúleo para liberar os direitos autorais de todas as músicas, de todos os artistas. Isso é absolutamente infactível, né, diante da equipe que o acervo tem, mas pelo menos o ideal seria que a base de dados pudesse ser consultável, mesmo que os próprios arquivos não. Em todo caso, o acervo do Circo Voador produziu 2 catálogos que contém informações sobre tudo que a gente tem de 1982 até 1997, e outro que é de 2004 até 2009. Esses, você pode botar acervo Circo Voador 1982, 1997, vai aparecer, tem no ISU e tem no próprio site do Circo Voador, e o outro catálogo a mesma coisa, né? Essa catalogação, que já está toda completa, digitalização, catalogação, tudo bonitinho, né? Isso já está entregue. No momento, a digitalização já está completa e a catalogação ela está no segundo semestre de 2016. Né? E, enfim, em alguns anos nós chegaremos no dia a dia, né? Na catalogação dos eventos da semana anterior, mas ainda não se chegou lá. E uma última coisa a falar é que, enfim, como todo mundo sabe, março de 2020, todos os eventos que envolvem aglomeração física acabaram em território nacional, e se não acabaram, deveriam ter acabado. O Circo Voador, consciente que é de tudo isso, antes mesmo, né, de ter qualquer tipo de decreto proibindo, ele já se antecipou, botou todo mundo em férias coletivas, e aí quando a gente voltou, bolou alguma ideia para manter o Circo Voador vivo durante a pandemia, e a ideia foi fazer programas, né, de shows históricos na casa, né, que só foram possíveis justamente porque a gente tem um acervo, a gente pôde fazer um painel de vários shows que o Luiz Melodia ou a Elza Soares fizeram ao longo de uma trajetória de anos no circo, ou pegar alguns shows específicos de alguns artistas, né,
alguns que não estão mais entre nós, como a Cássia Eller, alguns que estão firmes e fortes e ativos, como Hamilton de Holanda, enfim, Casuarina, entre outros, e, enfim, pegar os momentos lendários, enfim, shows importantes, e fazer uma exibição na medida do show. Todo sábado, 10 da noite, ou toda sexta, 10 da noite, né, vamos botar isso com todo mundo ao vivo no YouTube para a gente comentar, etc. E, de alguma forma, o acervo foi o que manteve o Circo Voador ativo, né, pelo menos do ponto de vista de promover entretenimento, arte, música, alegria e aglomeração, mesmo que virtual, né, para as pessoas nesse período tão duro, né, que a gente vive. Nossa, Rui, incrível, gente, que papo incrível, maravilhoso. Eu estou aqui encantada escutando vocês. Parece que a Joyce caiu e não voltou, mas a gente está chegando ao final aqui dessa conversa. Eu queria agradecer demais pela participação de vocês, pela participação do Djalma, do Caetano, Lorena, Rui, eu achei que foi super rico. Tem uns contatos que vocês compartilharam, eu vou colocar no site, tá? Vou pegar direitinho, pessoal, então... Esses contatos vão estar no site com o e-mail, enfim, eu vou vincular tanto no acervo do Djalma Correia, como do Circo Voador, a Lorena tiver como passado TV Senado também, a gente coloca disponível, tá? Eu queria agradecer todo mundo que participou, né, aqui do debate, foi um grande prazer estar junto. Eu convido todo mundo a rever esse e outras conversas no YouTube da Universo Produção. Se inscreve no canal, siga as nossas redes e fica por dentro de tudo que acontece nos bastidores desse encontro que trata o cinema como patrimônio. Gente, como prometido no início da transmissão, agora tem um QR Code do catálogo, foi dito, o catálogo está incrível, tem texto do acervo de Djalma Correia, tem texto do acervo do Circo Voador, tem texto do acervo da TV Senado. Não deixa, eu vou deixar bastante tempo aí para vocês conseguirem registrar, porque o catálogo está incrível, só apontar a câmera do seu celular que você vai ter acesso direitinho. Logo mais, daqui a pouquinho, às 18 horas, a gente tem a roda de conversa Arquivos, Mito e Realidade, da série Encontro de Cinema. A participação é dos incríveis Joelzito Araújo e do Silvio Bach, e a mediação é do jornalista Marcelo Miranda. Convido todo mundo de novo a acompanhar e assistir gratuitamente toda a programação da 16ª Cineop, que está no ar até o dia 28 de junho. No site da Mostra, além dessa programação completa, também está disponível o link para doações para o programa Mesa Brasil Sesc. Através dele, você pode contribuir com 2 instituições de Ouro Preto, o Lar São Vicente de Paula e a PAI Ouro Preto. A gente agradece desde já a sua colaboração, porque juntos a gente ajuda quem precisa, a sua doação faz toda a diferença. A você, nossos patrocinadores, parceiros, colaboradores, equipe de trabalho, profissionais do audiovisual, da cultura, da educação, amigos da imprensa que estão participando da 16ª Cineop, o nosso muito, muito, muito obrigada. Fiquem conosco e até a próxima, gente. Obrigada. Obrigada, gente.